Uma das grandes dúvidas de Oshinoko é o seguinte: quem que vai ficar com Aqua no final da história, cara? Nós temos aí muitos pontos legais de duas das maiores pretendentes dele. No caso, a gente está falando da Akana e da Akane. Então, bora conferir quais são esses pontos e quem deveria ficar com ele no final das contas, hein? No final, eu quero saber a sua opinião também. Vamos nessa! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, como muitos protagonistas, o Aqua também tem duas garotas que se interessam por ele e se dão muito bem com ele, né? Que é a Arima Akana, que é a amante do Aqua lá, mas a garota mais famosa do seu passado é quem? Kurokawa Akane, que todo mundo conhece. Ambos são personagens com um número de fãs extremamente amplo, tá? O lance é saber quem é essa favorita pra ficar com ele no fim. Só que antes da gente entrar nessa análise aí da Akana e da Akane, sobre quem será a vencedora, né? Ganhar o amor do nosso rapaz Aqua, vamos conhecer um pouquinho sobre essas duas garotas. E aí a gente vai tocando nos pontos durante toda a história. Primeiro começando com a Akana, que ela realmente começou a atuar com o Aqua quando tinha cerca de 3 anos de idade. Ela foi extremamente pomposa e arrogante durante o primeiro encontro deles. Inclusive o próprio Aqua admitiu querer estrangular ela naquela época, né? Mas depois da primeira apresentação deles, ela ficou absolutamente maravilhada e completamente humilhada também com a disparidade que eles tinham de habilidades individuais. Isso levaria muito tempo para que eles se encontrassem novamente, embora esse incidente tinha feito basicamente ela meio que limitar as suas habilidades de atuação. Ela encontrou com Aqua novamente lá no colégio, se tornou amiga dele. Também desenvolveu secretamente alguns sentimentos românticos por ele ao longo do caminho. Quando Kurokawa Akane apareceu, ela teve um aparecimento que foi até bem tarde na história. A primeira vez que eles se encontraram, que essa garota apareceu, foi num programa de encontros realistas. Lá não tinha roteiro, não tinha texto, os participantes tinham que mostrar basicamente parte da sua personalidade para o público. A Akane inicialmente não gostava de atuar com isso, então ela se tornou um pouco confusa nesse sentido. Mas ela, cara, que era uma jovem, que sempre se esforçava e tinha sua própria forma de ser, nesse momento ela não se impedia e só seguia, na verdade, o estilo do público, a forma de se divertir que o público queria ver. Ela não tinha uma cara de ser muito claro pra fazer certas aparições assim. E a Akane antes também era uma garota muito jovem, cara. Quando ela tava perto dos seus amigos no showbiz, essa joviedade dela era tornada mais clara ainda. Isso faz com que ela se transforme numa pessoa de verdade, né? Com o passar do tempo, lógico que ela também se tornou mais agitada, mais solta, soube melhor como falar com as pessoas. Então assim, se a gente for fazer uma comparação entre as duas, tanto a Akana quanto a Kurokawa, mano, elas são totalmente diferentes. Elas se confrontam em muitas atividades. Desde a introdução das garotas, a gente viu inclusive duas pessoas que têm formas de expressões completamente diferentes. A Akana é uma atriz com um estilo de atuação muito fluente. Ela continua aprimorando toda a sua habilidade de atuação, mesmo quando não conseguia encontrar nenhum tipo de trabalho. Ela também, inclusive, coloca a qualidade do produto acima de tudo, mesmo disposta a diminuir o seu nível de atuação e arriscar sua reputação como atriz, cara. Já a Akane não é assim não, é completamente diferente. Ela é muito diligente, é muito capaz de estudar e replicar exatamente o comportamento, por exemplo, da Ai meticulosamente. Inclusive, o maneirismo dela, os padrões de fala e até mesmo o processo de pensamento. Tanto que ela efetivamente enfeitiçou o Aqua lá com aquela famosa cena capaz de desencadear um pensamento da Ai nas outras pessoas imediatamente depois de olhar para ela. As duas garotas ainda têm a mesma idade, são atrizes desde pequena, então elas se tornariam de fato amigas. Ainda mais que a Akane era fã de infância da Akana, olha que legal. Ela até tentou replicar a sua ídola aí, né? Só que depois que ela conheceu a Akana na vida real, as coisas não foram tão floridas quanto pareciam, tá? E aí a gente parte também para um lado mais pessoal, porque no começo a Akana sempre parecia uma pessoa muito feliz, né? A gente sabe que esse mundo do showbiz tem muito de umas coisas ruins por trás. A mãe dela estava muito orgulhosa dela por estar, despontando aí. Só que quando a fama dela diminuiu, a mãe começou a se envergonhar, começou a gastar, tipo assim, jogar toda a raiva nela. O pai foi pro exterior e a mãe decidiu ir junto por algumas razões do pai dela ter uma doença lá, deixando a Akana sozinha na cidade. E assim, cara, se for isso, só isso, eu não vou criticar a mãe dela, né? Até porque cuidar do pai que tinha uma doença e tal. Se for essa a razão pela qual ela voltou pra lá, tudo bem, tava totalmente compreensível. Só que quando a Akana se lembrava do passado, quando ela não se preocupava com o que acontecia no cinema, mas ainda se concentrava em estudar, em se dedicar para os exames da escola, em se dedicar para várias coisas que ela estava fazendo, não deixar de atuar, a sua mãe não estava nem aí, não estava se preocupando com nada do que acontecia. E isso deixou um pouco de pensamento que talvez a razão pela qual ela fala que é de um outro país é apenas uma desculpa para ela manter a responsabilidade da filha. O pior é que a Akana já percebeu isso tudo.
e há muito tempo ela tá pronta pra aceitar. Agora, se a gente for falar da Akane, porra, é totalmente o lado contrário, cara. A mãe da Akane é o tipo de pessoa que amava muito a sua filha, se preocupava com ela, sempre se preocupou, apoiou muito a Akane como atriz. Quando a Akane participou do programa, ela sempre encorajou a Akane, sempre estava lá com ela e expôs todas as preocupações quando viu a Akane de lado, se culpou por não terem se importado demais com ela. Ela chorou de vergonha quando soube que a Akane estava sofrendo pra caramba com aquela violência e estava planejando o suicídio, cara. No capítulo 52, a Akane também disse que ela e sua mãe iam estudar cozinha, que a Akane era muito boa em cozinha, de vez em quando elas voltavam para casa, faziam comida. Então, ela realmente tinha uma família boa. Assim, era o suficiente para entender o amor entre dois filhos e duas mães. Dois filhos muito bons, né? Por causa das diferenças de criação, tanto a Kana quanto a Akane também se tornaram duas meninas completamente opostas. Então vamos lá, a Kana, que já teve uma infância mais difícil, começou a criar uma casca nela resistente, enfrentando de cara os problemas, com a sua presença, por exemplo, publicamente em certos artigos, ou a companhia que cortou o contrato dela por causa da idade, por ela não ser mais adequada para ser atriz. Ela também se calou por causa disso e carregou esse fardo com ela. Já a Akane era uma pessoa com uma alta sensibilidade, era uma pessoa muito sensível emocionalmente. A Akane parece muito considerar as emoções de todo mundo ao redor dela. Inclusive, ela lê todos os comentários, dependendo da sua violência, e sente que ela merece isso aí. Só que, ao mesmo tempo, ela acaba se machucando muito por conta disso. Agora, mesmo estando num bicomate, a Kana tendia a se jogar para baixo, a se rebaixar. Apesar de ser elogiada pelos outros pelos talentos dela, ela não tinha confiança o suficiente para ser o centro das atenções. Mesmo quando o centro estava decidido que era ela, a Kana decidia ficar de fora, preferia ir sozinha a um karaokê, por exemplo. Quando a Ruby e a Menchou, né, que não são bons cantores, conferiam os videoclipes da Kana mesmo, elas ficaram, mano, surpresas com isso, com essas boas habilidades de canto da Kana. A experiência dela de perder o trabalho por se destacar demais parece ter afetado demais a autoconfiança dela, cara. O que faz assim, o Aqua até chega lá, dá uma moral pra ela, um forte apoio pra Kana, falando que ela é boa no que ela faz, mas mesmo que ela pareça despreocupada, a Kana também tem um coração mole, e isso fica mais claro ainda quando o Aqua se distanciou dela. A Kana de repente ficou muito chateada e até chorou na rua. No entanto, mesmo que ela se emocionasse, ela também era o tipo de pessoa que se recompõe muito rápido, com bastante facilidade. E falando da Akane de novo, ela é uma pessoa muito astuta, tá? Porque durante esse período aí também, que a gente tá falando, ela pôde perceber pequenos detalhes sobre o passado do Aqua, ela foi capaz de juntar esses detalhes aí, pedacinho por pedacinho, deduzir a relação com facilidade da mãe dele e imediatamente simpatizando com a dor e com a solidão dele de perder a mãe. Ela também manteve esse segredo e não criticou, nem influenciou ninguém quando ele confidenciou que o motivo de entrar em teatro era justamente porque ele queria se aproximar e matar alguém dessa indústria. Ela até disse que ia ajudar ele a matar, pô, justificando isso, expressando a sua crença de que o Aqua deveria ter um motivo forte para poder matar essa pessoa, que não se tratava de certo ou errado. E ela acreditava que o Aqua, né, por quem ele era, mesmo que fosse um menino muito mau, ele tinha um propósito para isso. O seu desejo de assumir a culpa por ele, né, com o seu compromisso do relacionamento, fez com que o Aqua comentasse com ela que estava fora de si. E ao interagir com ele, ela mostrou uma atitude carinhosa com ele, mas os outros, que inclusive todo mundo começava a perceber facilmente. Ela foi a única que ficava do lado dele depois que ele desmaiou, e várias ocasiões ela soltou, né, na alegria, na tristeza, passou todos os momentos por ele na frente dele. E ela também tende a ser convencida de fazer algo sempre que alguém fala o nome dele. Um exemplo, quando o Shiranui Frio manteve sua participação na audição interpessoal, informando ela que o Aqua seria o co-estrelado do filme, para qual eles estavam fazendo um teste. Por outro lado, sempre que ela interage com a Kana agora, elas duas inevitavelmente têm discussões acaloradas devido a vários motivos. Primeiro, seus sentimentos compartilhados pelo Aqua. Segundo, o ciúme da Kana do sucesso da Akane como atriz, em um certo momento em que ela não tinha encontrado nenhum do seu próprio sucesso. A decepção da Akane também, que a Kana, antes do Tokyo Blade, se tornou alguém feliz em deixar os outros terem holofotes, e simplesmente o fato de que as suas personalidades são de polos diferentes, então por isso elas acabam divergindo em certos momentos da história. Mas quando começa oficialmente a namorar, né, a Akane e o Aqua, isso se tornou muito mais aberto. E aí eles passaram a ficar mais grudados, o Aqua, pô, tava fazendo de tudo pela Akane nos dias cansativos, e as pequenas ações que ela fazia mostravam os sentimentos. Por exemplo, a Aqua esperava por ela fora do lado do local do trabalho, sempre respondia os textos dela o mais rápido possível, sem nunca deixar de elogiar ela pelo seu trabalho árduo. Eles também demonstravam muita
feição pública, todas essas pequenas ações que rolavam deixavam ela grata, a Akane grata e satisfeita, tanto que ajudaram a livrar ela de todas as preocupações dela. Só que assim, além dos aspectos mais fofos, a Akane também tinha um lado mais psicopata aí, né, mais perigoso, mais obsessivo, tanto que rolou aquela parada dela ir atrás querendo matar o pai do Aqua sem o próprio Aqua saber, tá ligado? E isso é porque ela era uma pessoa obsessiva com ele. Entre outros detalhes que você já vai entender. Uma coisa também muito interessante foi que desde que a Kana viu o primeiro beijo da Akane com o Aqua, ela vê a Akane como se fosse uma rival pra ela. Ela guarda rancor no ponto de repreender o Aqua, de chamar o Aqua de cafajeste e mulherengo, apesar do relacionamento dos dois ser puramente profissional, né? Só que a partir daí, o Aqua concordou em dar todo o seu apoio à Akane pra derrotar a Kana. Começou o duelo das duas. A Kana inveja muito a Akane pelo papel dela como namorada do Aqua, que cuida dele depois dele desmaiar e ficou do lado dele esse tempo todo. Então lá no final da festa, né, pro Tokyo Blade, a Kana imediatamente ligou, gritando pro Aqua, perguntando pra ele se eles fizeram algo, né, e tal, que eles desapareceram da festa antes do resto do pessoal. E o Aqua responde que na verdade ele estava com outra pessoa, que deixa ela aliviada. Ela então termina a ligação dizendo que ele não deve fazer coisas que confundam ela e repetindo que ele é um idiota, ou seja, demonstrando todos os sentimentos na cara dele. A Kana admite que gosta do comportamento novo do Aqua, porque ele se tornou uma pessoa mais calorosa, mais receptiva aos outros. Só que a Kana também ficou encantada por ele ter a intenção de se juntar a eles na viagem de grupo. Vendo como ele era despreparado, né, em termos de trajes, a Kana até sugeriu pra ele que, pô, se ele tivesse livre, ela podia ajudar ele a escolher algo na moda e tal. E aí ele encarou isso aí como o quê? Um encontro, o que ele acabou rejeitando, deixando bem claro que no momento ele estava namorando com a Akane. O Aqua não ia simplesmente aceitar isso. Só que com o passar do tempo, a gente tem toda aquela história, né, como eu disse pra vocês, da Akane tentando matar o pai do Aqua e tal, depois que ele contou tudo pra ela, e isso aí foi um ponto muito chave pra eles terminarem o relacionamento. E se a gente volta um pouquinho mais, outro detalhe foi que o Aqua começou a namorar com a Akane oficialmente e ele rapidinho foi contar isso pra Kana. Contou primeiro porque todo mundo, pra remover qualquer percepção do relacionamento, né, de atuação deles dois. Só que assim, ele passou a evitar, a ignorar a Kana o tanto quanto possível pra não causar nenhum equívoco. Só que a Kana, nesse momento, foi muito atingida por causa dessas ações. Inclusive, meses depois, ela ainda estava sendo afetada, chorava na rua. Ela revelou que ainda desejava o melhor pro casal, obviamente. Só que desejava que o mínimo que eles possam fazer seja não evitar ela tão abertamente assim. Então outra coisa legal é que mesmo quando eles estavam namorando, a Akane mencionou que ela sabia que o Aqua estava apaixonado pela Kana, mas ainda não desejava muito, insinuando que o Aqua pode realmente ter sentimentos pela Kana, cara. Então depois da separação deles dois, o Aqua foi abordado por Menchou, que ele diz pra ele não ficar evitando muito a Kana, ao que ele mesmo responde que sabe o quanto ele tá machucando a Kana ao evitar ela de uma forma tão forçada assim, porque ele agora decidiu fazer isso, e ele não pode fazer meia boca. Ele também disse que tá fazendo isso porque a Kana agora é uma idol, cara, ela é famosa. Se ela for vista com o cara, com certeza ela seria atacada publicamente, e poderia sofrer o mesmo destino que a Ai sofreu, e ele não queria isso. Ou seja, sentimento de proteção. Nossa senhora, ele tá querendo proteger a Kana, mas por causa de quê? Vem comigo, vamos lá. Vendo isso, a Menchou pensou que ela estava errada, porque na verdade não era a Kana quem era obcecada pelo Aqua, era o contrário. O Aqua agora estava obcecado pela Kana. Depois disso aí, quando o jornalista fotografou lá, né, nos últimos capítulos que lançaram a Kana, depois que ela saiu da casa do diretor, depois deles discutirem uma proposta de atuação, a empresa foi notificada sobre o próximo artigo. E vendo que a reputação da Kana estava em perigo, foi quando o Aqua saiu para procurar ela, depois que ela fugiu para encontrar o referido jornalista. Durante isso aí, a Kana ficou desemparada, cara, ela não sabia o que fazer. Lógico que ela começou a clamar ajuda pro Aqua, mas ela rapidamente percebeu que ela decidiu ser corajosa, não fazer isso, como ela tinha jurado desde que era criança. Vendo isso, o Aqua, avisou a todo mundo que tá tudo bem, ela não precisa dele nem de ninguém. Mas aí foi quando ele também decidiu vazar a informação de que a Ai é a mãe dele e da Ruby. E isso aí já era uma notícia absurda o suficiente pra fazer toda a galera simplesmente esquecer da Kana. Ou seja, ele fez pra abafar aquele assunto. Depois de ver como o Aqua decidiu revelar essa informação para ajudar a própria Kana, ela resolveu agradecer ele diretamente. E aí é quando ela percebe que o Aqua só evitou ela porque estava profundamente preocupado com ela. Ela fica feliz em comentar que a sua ação foi baseada na suposição de que ela gostava dele, mas que ela nunca teria sentimentos por um cara tão negativo e narcisista quanto ele. Então foi quando ela passou a chamar ele de
amigo precioso. O que o Aqua parece não gostar de primeira, mas quando a Kana disse pra ele que ela nunca iria gostar de um cara que já tem uma namorada, como eles já estavam aí se ignorando esse tempo todo, o Aqua foi lá e falou pra ela, mencionando o rompimento com a Akane, ou seja, eles terminaram. Ouvindo isso então, a Kana rapidamente se arrependeu de falar demais. Ó, daí a gente já sabe que no momento quem tá mais próximo do Aqua é a Kana e não a Akane. Mas ao mesmo tempo o Aqua se comporta de formas muito diferentes, ou se comportou de formas muito diferentes com cada uma dessas duas. O problema mais importante e a pergunta mais importante aqui é quem o Aqua vai agarrar no final das contas. Mas agora eu quero saber a sua opinião, que é o que mais importa aqui, cara. Quem você prefere que fique com o Aqua no final? Kana ou Akane? Agora, no momento, ele tá com mais cara de acabar com a Kana do que com a Akane. Mas tudo pode rolar uma reviravolta, assim como aconteceu um tempo atrás, que aí a Akane tava namorando com ele. Mas eu quero saber de você. Comenta aí, porque isso aqui é uma das coisas que eu mais tô querendo saber. Principalmente você que tá lendo o mangá. Tô querendo saber muito sua opinião. Se você tiver alguma outra teoria, algum outro ponto que eu não citei aqui pra você conseguir colocar pra gente aí pra ficar completinho, fica à vontade pra comentar, tá? Eu quero isso, quero comentários, cara, trocar ideia com vocês. E agora, você já comentou? Pois é, você que comentou aí, se inscreve aqui no canal, cara, ativa esse sininho, que eu sei que não tá ativado, pô. Ativa aí, porque qualquer notícia nova de Oshinoko eu vou trazer aqui pra vocês, e vocês só vão pegar essas notícias novas se tiver com o sininho ativado. Então toca aí, mano, não tá muito longe de você, aqui embaixo, clicou, ativou o sininho, tá tudo certo. Vamos que vamos, galera. Obrigado demais por mais um vídeo. Aquele forte abraço. Beijão no coração e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!